Pra quem não sabe quem é Carl Jung, dá uma pesquisada. Mas ele fala muito estudou muito sobre arquétipos, e esses arquétipos são, né, basicamente grandes modelos teóricos que poderiam ter uma enorme sintonia entre todos os seres humanos no mundo e tal. É uma teoria, é interessante. E ele falou sobre o arquétipo do herói, né? O herói, do guerreiro, mas principalmente o arquétipo do herói, né? E o que a gente faz aqui muito é esse arquétipo do herói. A gente está não só fazendo, né, realizando aventuras, mas realizando atos que seriam em outras culturas, em outros momentos, atos heróicos. Inclusive, eu acho que isso é um dos motivos para muitas pessoas olharem vídeos, pessoas que não andam de moto, que não fazem viagem de bicicleta, verem no YouTube essas grandes aventuras de moto, né? Porque elas representam para essas pessoas uma série de valores, uma série de coisas não realizadas, uma série de frustrações, expectativas e ideias sobre o que é a vida bem vivida, o que é uma grande experiência, né? E de fato claro, né? Como toda aventura, é uma grande experiência. Mas ela está envolvida em uma série de ideais, né, de imaginários sobre o que realmente é feito. E vários desses heróis, né, que são considerados heróis porque são extremamente corajosos e fazem grandes feitos, são considerados por essas outras pessoas como pessoas que têm algum dom, alguma força interior, alguma coisa muito, né, única na alma da pessoa, que vai fazer ela realizar grandes feitos. E aí tá aí um monte de gente pronta para dizer: sim, 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 você também é capaz de realizar grandes feitos. Eu acho isso uma puta irresponsabilidade. Não é qualquer pessoa que tem não só as condições financeiras, sociais, culturais, econômicas de fazer esses, aspas, grandes feitos, porque não tem nada sendo feito de grandes feitos aqui, né? Como eu já disse, grandes feitos é sobreviver à exploração, ao racismo, à exclusão social, à violência, à fome. Isso sim, essas pessoas são se fosse para definir quem é que é herói na situação, essas pessoas são realmente as pessoas heróicas, né? As pessoas que passaram por situação de quase morte, foram no fundo do poço, voltaram. Isso aqui é só, né, for fun. Então, assim, esses arquétipos do herói, né, eles contam, inclusive, uma série de etapas heróicas, né? Um né, das viradas principais ali, eu acho que esse no segundo, terceiro ato ali, no segundo, terceiro momento dessa jornada do herói, o Vogler lá definiu em 12 etapas, é a recusa ao ato heróico, né? Você tem uma recusa, dizer não, isso é demais pra mim, isso eu não vou vencer, isso eu não vou conseguir, porque justamente, né, para você ultravalorizar, né, e valorizar o seu ego, e quanto você é foda, e quanto você é incrível, para ultravalorizar o seu ato heróico, você não pode simplesmente, tô indo lá, como se fosse algo que a gente fizesse assim, né, de imediato, e fizesse como se fosse robôs, assim, venha ter um ato heróico, ok, executando o ato heróico. Não, você precisa ter todo um rodeio, né? Você precisa fazer aumentar o seu ato heróico. E aí tem a recusa do ato heróico. E isso que a gente gosta de falar para as pessoas. Eu tenho uma premonição aqui, estou sentindo uma coisa que talvez possa dar alguma coisa errada nessa viagem. Isso, na verdade, inconscientemente serve, né? E tá muito claro isso, que serve para esse aumento do ato heróico, né? E você se mostrar muito mais forte do que você é, recusando e diminuindo a sua força.
Porque primeiro você recusa e diz, não, eu não teria condições de ter esse auto heróico. Depois você realiza. E aí você mostra que você deu a volta por cima. E que você é incrível, que você consegue fazer coisas incríveis. Isso é tão... Quando a gente olha, né, por esse ponto de vista, é tão irracional, sabe? É tão bobo. E sim, é bobo, né? Você está só criando uma artimanha mental, psíquica, internamente, de um auto-engano, para fazer de conta que você está realizando uma grande coisa, sendo que não está realizando nada demais. Porque é isso, é só fachada, né? Uma grande fachada para você sustentar essa supervalorização do eu, a valorização do ego. Estamos no século do ego, no século do eu. Vejam essa série de documentários da BBC, inclusive. Estamos no século do eu. Eu acho que todo mundo devia viajar, antes de viajar de moto, de qualquer outro veículo, devia viajar no mínimo de bicicleta. E aí você tem noção que você tem que se curvar à grandiosidade das forças, das outras forças da natureza e das outras forças de tudo que tem ao teu redor. Desde um enxame de abelha, como já me atacou lá no Uruguai, quando eu viajava de moto, até insolação, até o grande Deus Sol, né? Você precisa se curvar e aí sua honra é jogada no lixo. A sua grande prepotência, o seu grande respeito que você tem pelos seus parceiros, seus brothers, vai pro lixo, porque você não é ninguém. E aí, gente, falar sobre humildade, falar sobre honra não combina, porque não tem como você ser um grande homem honrado e ser humilde ao mesmo tempo. Você precisa se curvar. E aqui é o tempo todo uma arte de saber se curvar numa hora certa, saber ceder na hora certa, para tudo. E aí tem mais uma coisinha que diz respeito muito a orgulho, honra. E aí a gente extrapola, né, falar sobre, eu acho que o motociclismo, o mundo do motociclismo, né, é só, na verdade, exemplifica, né, o que é a sociedade. Que exemplifica o que é a sociedade, inclusive dos homens, né, a sociedade machista em específico. Mas exemplifica muito muita coisa que eu tenho visto, que é, por orgulho e por honra, as pessoas têm criado uma série de narrativas e ideologias também, né? Porque é uma ideologia, a ideologia da meritocracia é além de um modo, né, uma política, né, ou seja, uma administração daqueles que são os escolhidos, daqueles que são os que vão estar numa hierarquia social superior e dos que vão estar abaixo. Mas também é uma narrativa, né? Ou seja, é uma forma de falar sobre nós, né? De nos definir. Portanto, é uma cultura, né? Eu acho que a cultura talvez seja melhor do que falar sobre política. É uma cultura do mérito, a cultura da meritocracia. E eu acho que, inclusive, quem entende disso deveria parar de falar algumas coisas, como... porque não se dá conta, né? A gente não se dá conta, né? Todo o sistema de opressão, como fala Foucault, é subjetivado, né? São modos de subjetivação, internalização de opressões e reproduções de opressões, reproduções de relações de poder que a gente nem percebe. E falar, por exemplo, de... né? A gente acha hoje brincadeira, mas pensem só. Falar sobre... tal coisa é raiz, tal coisa é Nutella, tal coisa é coxinha, tal coisa é, sei lá, é raiz, né? Porque raiz é raiz, né? Obviamente. E aí o que é xingado como aquilo que é fraco, é inferior, não é desejado, que deve ser excluído, que deve ser eliminado, tem uma série de xingamentos, né? Você sempre tenta anular o seu adversário com xingamentos, porque você não consegue atacar de outra forma.
E o raiz é você, é a pureza, é o que é o soberano, é o que deveria ser, é a origem de tudo, é o genuíno. Gente, falar de raiz e falar de Nutella é a mesma coisa do que pôr em movimento de operar na lógica da meritocracia. É a mesma coisa do que separar e excluir as pessoas que são vulneráveis, que estão numa situação frágil, ou que simplesmente tem que ter direito à introspecção, tem que ter direito a se acharem e se sentirem frágeis. As pessoas têm que ter direito a serem quem são. E aí a gente cria essa espécie de gozação, de jocosidade, de brincadeirinha, que está reforçando essa lógica, que reforça a exclusão social. E falar sobre raiz e falar sobre Nutella é a mesma coisa. É você dividir o mundo entre essas duas ideias, de que, como o que eu poderia estar falando agora aqui, é falar, isso sim é o motociclismo raiz, é ser humilde, é não ter orgulho, então eu sou o cara. Eu entraria em completa contradição imediatamente se eu quisesse agora dizer e botasse um título nesse vídeo: o verdadeiro motociclismo raiz. Ai, gente. E aí, é engraçado. Se cria uma série de ideias sobre isso. E eu acho engraçado, porque você precisa, com o tempo, e eu vejo isso de forma muito clara, com o tempo você tem que alimentar, dar um jeito de alimentar a sua honra. Ora, o mito do herói cai. E o mito do herói, ele é sustentado por si mesmo, ele se retroalimenta. Então chega uma hora que o mito do herói, ele acaba, ele simplesmente acaba a história. E ele precisa acabar, porque os atos heróicos não são, eles são eventuais, É uma raridade. O ato heróico, ele é uma eventualidade. Ele acontece e ele precisa ser raro, senão ele não é um ato heróico. Se a gente fizesse atos heróicos extraordinários todo dia, eles seriam atos ordinários, pela lógica. Então, você precisa alimentar esses atos heróicos. E aí chega uma hora que não tem mais como alimentar eles, porque simplesmente você não tem mais força, você não pode mais fazer, você não pode mais ficar só sustentado por um legado. Você precisa cair. O herói cai, o herói se desmancha, o herói, toda a história do herói, mesmo que seja só um legado, se desmancha porque ele definha diante desses todos que são os seus admiradores, disso tudo que ele representava, porque ele não consegue mais, ele não tem mais poder para realizar as mesmas coisas. Só que geralmente o apego a essa força, essa prepotência é muito maior, e não se larga no mito do herói, e não se larga dessa arrogância que é o que sustenta o ego, sustenta a própria personalidade. E aí o herói entra numa decadência abrupta e profunda, e aí já é, E aí não tem mais vez, porque você não consegue mais reerguer o herói. O herói que tem dentro de você, ele não consegue mais se restabelecer, e ele definha, e definha rápido, porque não tem mais nada que vai sustentar ele, porque ele mesmo se autossustentava, ele mesmo era autossuficiente, E aí uma das coisas que reforça, e vejam como isso pode reforçar, esses atos de bondade, de caridade que motociclistas têm feito nas últimas décadas, A caridade, de forma geral, tanto a caridade católica quanto a caridade do Estado, a caridade cristã, a caridade social, de assistencialismo social,
até inclusive de ONGs que não têm a consciência disso e reforçam essa imagem de si. É só uma forma, né, de uma ética cristã ser posta, né? Uma ética que não precisa nem ser só cristã, mas uma ética desse comprar o seu lugar no paraíso, comprar o seu lugar, né? Ou ter garantias de que o seu lugar no maravilhoso mundo do futuro, e aí a ideia da modernidade, do progresso tem tudo a ver, mas ter essa garantia de um futuro melhor. E já que você foi um bom menino, já você se comporta o ano inteiro para ganhar presente do Papai Noel, né? É a mesma lógica. Então você não está pensando no outro. Você pode até discursar a narrativa toda de que você está pensando no outro quando você tem um ato de caridade, mas você está alimentando o seu próprio ego, alimentando aquilo, a expectativa que você tem de um dia ter o seu terreninho no céu, né? Ou simplesmente ter uma boa vida depois. Então você ajuda o próximo e você não fica calado quando faz isso. E se ficasse calado eu não iria dizer isso, mas você nunca fica calado quando você faz um ato de caridade. Você precisa mostrar para todo mundo, né? Quando você ajuda o outro, você precisa mostrar para todo mundo, porque quem vai julgar isso na prática não é Deus, né? Desculpa, Deus não existe. É a sociedade. A sociedade vai julgar e a sociedade vai te dar uma série de privilégios por conta disso, para você ter uma boa vida. A caridade é basicamente um alimento do ego. É só isso. Claro que tem atos caridosos, e aí eu boto muita fé nos atos caridosos quando eles não precisam ser mediatizados, quando eles não precisam ser divulgados. Você ajuda e você fica de boquinha fechada, ajuda e fica quieto. Não precisa espalhar para todo mundo, né? Se vocês querem ajudar mesmo, e ajudar, e aí não é caridade que se chama, isso se chama solidariedade, isso se chama consciência de classe, isso se chama consciência dos seus privilégios, isso se chama distribuição de renda, isso se chama justiça social, tem outro nome. E isso é o que deveria o Estado fazer, né? O Estado, esse grande contrato social que a gente firma com ele, a gente deveria lá, a gente entrega nosso poder de realizar isso, delega aos representantes e diz, façam vocês, só que eles não fazem. E aí, claro, muitas vezes a sociedade, de tanto se sentir culpada, e a culpa derrete egos, você precisa ir lá e fazer o seu ato de caridade, criar uma ONG, ajudar o próximo. Querido, olha lá, tem uns velhinhos que são muito... Então, honra e orgulho, né, não tem nada a ver com humildade e se ceder diante daquilo que é maior a você. São as forças, desde o calor da estrada até o vento, o sol, né, a umidade, a neblina. E essa eu acho que é a coisa mais bacana de estar fazendo isso aqui. É desde estar num dia bonito como esse, curtindo, tá tudo bem, tudo certo, até entender, né, e respeitar não a você mesmo, não ser um narciso, mas respeitar o que a moto tem para te proporcionar, respeitar as forças da natureza, né? Isso é uma das coisas mais bacanas que eu já escutei do Felipe Eck, inclusive, né? Se você não respeita o seu corpo, se você não respeita a moto, não respeita as forças da natureza, você tá fadado ao fracasso nessa vida de nômade, de viajante. Então, é isso.